estou de volta, atrasada e sempre. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Tá passada? Vocês têm perguntas. Mas claro, ninguém sabe quem tu é, ninguém assiste esse canal, mas vocês têm perguntas. E se vocês têm perguntas, eu tô aqui para responder. Bom, é a primeira vez que rola um Respondendo Perguntas nesse canal, então eu espero que vocês gostem, vocês vão agora poder me conhecer um pouco mais, né? E eu peguei aqui todas as perguntas de vocês e vou selecionar algumas, porque tem algumas que são bem parecidas. Então, eu vou começar. Vamos começar? Eu vou começar falando sobre a criação de conteúdo, que eu acho que acaba sendo o que mais interessa para as pessoas aqui. Quando a gente vê um criador pequeno, né, uma pessoa que está começando, uma das coisas que é mais curiosa pra gente é por que essa pessoa tá fazendo isso, né? Ela não tá ganhando dinheiro. Ela não tá tirando nenhum fruto disso. Por que ela tá fazendo? Por que ela tá se expondo a esse ponto? Ela não tem vergonha? Não, ela não tem vergonha. E eu vou eu vou ler aqui pra vocês as perguntas e a gente vai conversando sobre, tá? Tem aqui uma série de perguntas sobre criação de conteúdo, onde perguntam, por exemplo, como surgiu o interesse de gravar conteúdo? Eu sempre estive interessada em gravar conteúdo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu digo que é uma coisa que veio de mim mesmo, a minha profissão me escolheu, uma coisa meio médico, sabe? Sabe médico que diz assim, a profissão me escolheu, era o meu dom? Pra mim é falar merda, me escolheu, sempre foi assim, eu sempre fui assim, quem me conhece sabe, olha aí, o padrão da blogueira, né, dizer um negócio desse, mas as minhas amigas, as pessoas que cresceram comigo sabem que eu sempre fui essa pessoa da comunicação, de estar falando, de estar gravando, de estar... Pra vocês terem ideia, e aí meus primos aqui vão lembrar, a gente tinha um jornal lá em casa, só das crianças, onde a gente gravava e a gente tinha vários blocos diferentes repórteres, a parte do entretenimento, a parte da notícia, isso desde novinho, desde, sei lá, 5, 6 anos de idade. A gente gravava esse jornal e a gente botava nossos pais pra assistir. Gente, era puro suco do entretenimento. Eu queria encontrar esses vídeos, eu acho que eles não existem mais, infelizmente, mas, enfim, desde criança eu sempre quis gravar conteúdo, fosse isso uma profissão ou não. A próxima pergunta diz, como foi a decisão de investir tempo no canal? São coisas diferentes, né? O interesse de gravar conteúdo e investir tempo no canal são duas coisas bem diferentes. Primeiro porque eu já gravo conteúdo para o TikTok já tem mais de um ano. Gravo sobre temas atuais, faço lives lá, assumo que deixei o TikTok um pouco de lado agora para focar no YouTube. E a decisão de investir tempo no canal foi justamente porque eu precisava de algumas habilidades que eu não desenvolvi na faculdade. O YouTube veio como um hobby pra mim, veio como uma forma, é meio que um hobby, mas é também uma forma de desenvolver certas habilidades que eu nunca tive. Então, eu junto isso daqui com a pergunta que a Júlia fez, que ela pergunta assim, ó, você se formou com o intuito de seguir qual carreira? Acha que vai atuar na área? Eu sou formada em comunicação, né? Pra quem não sabe, eu me formei aqui em Portugal. Eu mudei de ideias sobre a minha profissão diversas vezes durante a faculdade. No começo eu achava que eu seria jornalista, depois eu achava que eu seria assessora de imprensa, depois eu achava que eu queria fazer uma coisa mais ligada à publicidade, marketing. A verdade é que eu gosto de tudo e isso faz com que fique um pouco difícil pra mim querer focar numa área só. Mas vou te falar, isso não é um problema na minha cabeça, porque aqui, como a Júlia pergunta, acha que vai atuar na área? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Não, eu não acho que eu vou atuar na área. Eu moro num país onde as oportunidades para pessoas de fora são muito seletivas. Então eu tenho oportunidades aqui sim, mas o meu português não me permite sequer cogitar algum tipo de comunicação frente às câmeras, algum tipo de trabalho, seja frente às câmeras, seja por trás também, em parte de escrita de roteiro, em parte de, sei lá, de escrita jornalística também, que são coisas que eu sempre gostei de fazer, mas eu não tenho esse espaço aqui, e vou te dizer, não é só por conta do meu português, tá? Eu também não tenho esse espaço aqui porque eu não tive a oportunidade de estagiar. Pra quem não sabe, as universidades aqui são completamente diferentes do Brasil. Gente, completamente. Eu quero que vocês imaginem as universidades europeias, e eu vou falar mais de Portugal porque foi onde eu estudei, mas o que eu já ouvi falar é que no resto da Europa também é assim, que vocês imaginem a universidade europeia como se fosse um curso de licenciatura no Brasil,
inteiramente focado para o acadêmico. Você termina a universidade pronta para ser professora, mas você não tem absolutamente nenhuma habilidade de mercado, principalmente se você não teve a oportunidade de estagiar. Por que você não teve a oportunidade de estagiar, Clara? Porque o estágio aqui não é remunerado e eu não tinha condição de passar 6 meses me alimentando de luz enquanto eu trabalhava de graça para uma empresa para talvez no futuro eu ter algum tipo de oportunidade dentro da comunicação. Então, é muito restrito, estágio aqui não é pago, não é necessariamente obrigatório, você escolhe entre o estágio e o projeto final, e eu não tinha como fazer estágio, porque você tem que ter a disposição e a possibilidade de trabalhar 8 horas por dia de graça. Tu tem? Eu também não. Vocês também perguntaram aqui como foi entrar no mercado de criação de conteúdo. Eu não sei, porque eu não entrei. Eu não sinto que eu tô no mercado, eu sinto que eu tô fazendo isso aqui como um hobby meu, expondo a minha vida de graça para quem quiser ver, tá passando essa vergonha. E eu tenho o YouTube meio que como um diário para mim, assim. Eu tenho a grande sensação de que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás, eu vou olhar para esse canal e eu vou assistir os vídeos dizendo, nossa, gente, olha a bichinha, ela era tão ruinzinha. Oh, meu Deus, mas que saudade dessa época, fui feliz, entendeu? Olhar os vlogs que eu fiz de quando eu tava no Brasil e me sentir feliz. Eu sinto que a criação de conteúdo no YouTube, pra mim, é feita pra mim e pra ninguém mais. Às vezes até pros meus amigos que acompanham, meu irmão que assiste todos os vídeos, minhas amigas que ficam ali comentando e tal. Eu sinto que é mais uma forma de eu compartilhar com eles a minha vida, porque a comunicação é algo muito latente em mim e eu não quero tapar isso, que seja pra todo mundo ver e que se ninguém quiser ver também não tem problema, contanto que eu esteja vendo e esteja feliz. E também falei pra vocês com relação à criação de habilidades que eu nunca tive, né? Conectado a isso de a universidade ser algo extremamente acadêmico, a gente não teve tantas oportunidades práticas. Eu tô falando a gente, mas na verdade sou eu mesmo. Por quê? A universidade que eu estudei não tinha computadores. Então, se você não tiver o seu computador, você não tem como fazer a disciplina. Eu não tinha o meu computador. Então, eu não aprendi a maioria das coisas que envolviam edição de vídeo, edição de imagem, paginação, todas essas coisas que envolvem computador. A minha universidade, apesar de extremamente cara, não tinha disponível computadores pra gente usar. Então acabava que eu me juntava em grupos para fazer esses trabalhos, eu fazia uma coisa mais teórica e quem tinha o computador ia e fazia algo mais prático e conseguia ali aprender. Então o que eu tô fazendo no YouTube é aprendendo a editar vídeo, a criar thumb, a entender de algoritmo, esse tipo de coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer na faculdade. Mais um ponto muito importante. Quando eu falo que a faculdade é algo muito acadêmico, é também algo muito antigo, tá? Infelizmente, a universidade que eu estudei, e eu estudei em 2 universidades aqui, mudei de universidade no meio do curso, as 2 tinham uma abordagem extremamente antiga, ou seja, com disciplinas sobre rádio, com ensinamento sobre assessoria de imprensa no analógico, na TV, em vez de ser no digital, tentando explicar mais ou menos para quem é de fora da área da comunicação, né? Pensa que eu estava aprendendo numa disciplina de assessoria de imprensa como, por exemplo, fazer uma gestão de crise no analógico. Então era sobre uma notícia que saiu no jornal, essa notícia de que forma impacta a empresa que eu trabalho e que eu estou fazendo gestão de crise para. E aí, quando a gente está falando de uma notícia sair na TV, a gente está falando de um gap gigantesco que não existe mais. Hoje em dia, a notícia saiu na internet, você tem 30 segundos para poder se posicionar, caso contrário, babou. Enquanto os formatos que eu estava estudando na universidade estavam me dando, porque aconteceu uma demissão em massa na empresa que você trabalha. Amanhã essa notícia vai sair no jornal. Como que você prepara para essa crise? Não é mais assim. É pay, bufo, não tem o que fazer. E a gente não aprendeu a trabalhar com essa agilidade. Gente, infelizmente, eu vou ter que me posicionar aqui contra o curso que eu mesmo fiz. Muito fraco. Infelizmente, muito fraco. E muito caro. O Isaac perguntou como é o processo de montar o roteiro para os vídeos. Depende se o vídeo vai ter roteiro ou não. Normalmente, o que eu tenho feito com mais frequência são as odiadas da semana, né? E eu basicamente pego uma notícia que eu odiei, eu faço uma breve pesquisa em volta daquela notícia e o resto vai saindo na hora que tem que sair. Então eu seleciono ali alguns links, quase nada eu me planejo para falar, normalmente as coisas já saem.
tanto em vídeo do YouTube quanto em vídeo do TikTok. Dificilmente eu escrevo roteiro. Eu acho que se tem nas minhas redes 2 ou 3 vídeos com roteiro, é muito. Com um roteiro detalhado, com falas e tal. Normalmente eu só vou falando mesmo, porque eu sou insuportável. Então eu sempre trago alguma coisa insuportável pra falar. Seja uma reclamação, seja uns palavrão que sai do nada. Então assim, tem muito... Eu gosto dessa espontaneidade. Eu acho que eu preciso melhorar nisso também, mas eu também não me cobro para o fazer, porque como eu disse pra vocês, o YouTube pra mim é diversão. Eu não me cobro que seja uma coisa bem estruturada, bem roteirizada. A única cobrança, as 2 únicas cobranças que eu tenho sobre o YouTube são, primeiro, a frequência de postagem e segundo, o compromisso com a verdade, né? Querendo ou não, sou formada em comunicação, tenho compromisso com passar notícias unicamente verdadeiras, então esse tipo de pesquisa eu faço. Mas de resto, gente, o que sair, saiu. Se ficar ruim, vai ser postado mesmo assim, porque essa é a magia de não ter um público fixo, de não ter os holofotes em cima de você, de não ter a cobrança de ninguém. Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser e acabou. Então tem muita gente que fala sobre criação de conteúdo num lugar de tipo, ai, como é que você tem coragem? Como é que você não tem vergonha? Gente, ninguém tá assistindo. Eu vou ter vergonha de quê? Ninguém tá assistindo. E é que nem o pessoal disse também, tipo, ai, você não tem medo das pessoas não gostarem? Não, eu tenho certeza que as pessoas não vão gostar. E é por isso que eu faço, porque ninguém tá vendo, ninguém liga. Se um dia alguém veio criticar, aí eu me preocupo com isso no futuro. Mas por enquanto não tem ninguém vendo, eu posso fazer disso daqui uma escola pra mim mesma, entendeu? Diferente de, sei lá, se eu fosse a Maísa, se eu fosse a filha da Xuxa, eu ia começar já com uma plataforma. Eu não tenho essa plataforma, então eu tenho tempo pra me construir em cima disso. Eu acho que isso é super divertido. E eu acho que todo mundo que gostaria de ter qualquer tipo de carreira na internet, se é que isso é um objetivo, deveria tentar, porque você não tem nada a perder. Agora eu vou falar um pouquinho sobre migração, tá? Vocês me perguntaram como foi o processo de mudança para Portugal e qual o maior desafio de se mudar para Portugal. Bom, eu não sei se eu vou saber dizer para vocês qual é o maior desafio, porque é uma coisa um pouco inexplicável, assim. Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é você se tocar que você não tá mais protegido, que você agora tá completamente vulnerável. É uma vulnerabilidade muito grande, você tá morando num país que não é o seu. Você tá vivendo sobre as regras de um país que não é o seu. E eu sei que para quem não imigra é muito difícil entender de que forma isso realmente impacta o teu dia a dia, né? E dependendo, obviamente, de onde você vem, de como você aparenta, as coisas mudam. Vários imigrantes vão ser tratados de diferentes maneiras. Eu acho que eu participo ali de um espaço de privilégio, né? Como sendo uma pessoa de pele clara, sendo uma pessoa que, apesar de latina, veio com uma condição financeira bacana, né? Eu tive a minha família me ajudando por trás para eu vir para cá, eu não tive que meter as caras e sair tentando igual uma maluca, como muita gente tem que fazer e sofre bem mais. Eu acho que eu fui poupada de certos sofrimentos, mas tem o sofrimento que é você constantemente se sentir como a pessoa que é de fora, a pessoa estranha. Isso todo mundo passa. Independente de como você vem, do quão clara é a sua pele, do quão azul é o seu olho, você é de fora e você vai sempre ser visto como o de fora. Principalmente aqui trazendo para o lugar do brasileiro em Portugal. O seu sotaque vai sempre te incriminar, o seu sotaque vai sempre entregar e muitas vezes você tá ali calado, caso você tenha essa passabilidade, digamos assim, você tá ali calado, ninguém tá te tratando mal. Quando você começa a falar, os olhares já mudam. Então assim, é uma sensação muito diferente pra mim, que nunca tinha sido tratada como a estranha. Tive ali meus bullying no colégio, nossa, bastante inclusive, porque fui muito feia durante a infância. Mas assim, vou te falar, foi parecido. Acho que assim, quem já sofreu bullying na escola vai saber mais ou menos como é essa sensação de você se sentir completamente de fora e completamente estranho. Eu acho que tem fases e fases, tem pessoas e pessoas, né, que lidam com essa sensação de forma diferente.
Pra mim foi um gatilho muito forte durante muitos anos, essa sensação de que eu sou a de fora e de que eu sou a estranha e de que as pessoas vão me olhar dos pés à cabeça e de que as pessoas vão me tratar como se eu fosse menos e de que as pessoas não vão prestar atenção no que eu tô falando, não importa o que eu esteja dizendo. Então, um dos maiores desafios que eu tive aqui foi fazer a faculdade, concluir a faculdade sendo uma brasileira que fala diferente, escreve diferente. Não por conta dos professores. Tive um acolhimento absurdo dos professores, assim. Eu não me lembro de nenhum professor que tenha me tratado minimamente mal por conta da minha nacionalidade, nada. Tive em 2 universidades diferentes, muito bem tratada pelos professores. Já os colegas de classe... Até é ruim de falar. Nossa, gente, horroroso. Vou te falar, tá pensando em imigrar? Faz não. Não faz não. Ah, eu quero fazer uma faculdade fora. Eu sou brasileira, quero fazer uma faculdade fora. Não faz não. Na moral, não faz não. As pessoas te tratam como se você fosse a pessoa mais burra que já existiu. Foram inúmeras as vezes em que eu tive que recorrer diretamente à professora ou ao professor, porque as pessoas que estavam em grupo de trabalho comigo sequer reconheciam a minha existência. Gente, inacreditável, tá? Era papo de eu chegar na sala e dar bom dia e ninguém responder. Parecia que eu andava constantemente coberta em bosta. E, assim, eu não sei explicar. Eu não sei porquê, eram pessoas jovens, às vezes pessoas de cabeça aberta, às vezes pessoas LGBT, às vezes pessoas, sabe, que você achava que iam ter um mínimo de empatia. Me tratavam como se eu tivesse constantemente coberta em merda. Diversas vezes, incontáveis vezes. Tive experiência com bons grupos de trabalho, a maioria envolvia imigrantes, mas eu tive um grupo de trabalho específico que eu fiz com outros 2 portugueses, que foi um espetáculo, a gente se deu super bem. Então, acontece também, mas infelizmente o mais frequente foi que em situação de trabalho de faculdade eu era tratada como se eu não soubesse de nada. E assim, eu era a pessoa mais velha da turma, na maior parte das situações eu era a pessoa mais velha e às vezes também a pessoa mais experiente, porque como eu mudei de universidade, algumas equivalências não funcionaram e eu tive que repetir algumas cadeiras que eu já tinha feito para trás, porque eles disseram, ai não é a mesma coisa, tem que fazer de novo. E aí eu fazia a mesma disciplina de novo, então eu já trazia um conhecimento, mas olha, cagavam na minha cabeça. Graças a Deus eu tive professores maravilhosos que contornaram essa situação junto comigo, que seguraram na minha mão e disseram, vocês vão sim ouvir o que ela tá dizendo, porque o que ela tá dizendo faz sentido. Vocês vão sim levar em consideração essa ideia, porque o que ela tá dizendo não saiu do nada. Ela sabe o que ela tá falando. Depois eu volto aqui pra contar mais histórias sobre a faculdade, se vocês quiserem, mas assim, situações impressionantes. Próximas perguntas. Aqui vocês perguntam: como aguentar a vida de imigrante sem coringar? Não tem como. Imigrou, vai coringar. É uma coisa junto com a outra. Não tem como. Não achem que vocês vão sair, mudar para outro país e vocês vão continuar mantendo a sanidade mental que vocês sempre tiveram. Não existe isso, tá? Você vai ficar pelo menos um pouquinho maluco. Porque você fica... Gente, eu pelo menos fiquei embasbacada com preconceito, assim, eu fiquei embasbacada. Eu já tinha sido informada, porque assim, tem uma amiga minha que a gente se conheceu lá no Brasil, ela é portuguesa, a gente se conheceu lá no Brasil e a gente estudou junto. E ela sempre me falou, a galera lá não é legal com brasileiro. Tanto que eu nem queria vir pra cá por conta disso, pelo que ela sempre tinha me dito, né? Ela, como portuguesa, tava me dizendo isso, eu não ia acreditar. Eu subestimei o que ela tinha me dito, tá? Eu achei que não era tão mal. Eu me lembro, ai gente, que coitadinha. Eu me lembro de semanas antes de eu vir, eu deitada assim na cama pra dormir, pensando, oba, eu vou pra Portugal, eu vou fazer amizade, eu vou começar lá na faculdade, as pessoas vão gostar de mim, eu vou frequentar a casa das minhas amigas. As pessoas faltavam cagar na mão e passar na minha cara. Na primeira universidade que eu estudei, 0 amizades foram feitas. E na segunda, eu pelo menos conheci alguns imigrantes que salvaram a minha vida no meio daquele caos, né? Próxima pergunta aqui. Qual a melhor parte de morar fora? O que você não sente saudade no Brasil? A melhor parte de morar fora, gente, é o que talvez seja a única parte boa de morar fora. É a qualidade de vida com relação ao preço das coisas e o salário que você ganha,
e a segurança. Ai, que resposta clichê, mas é porque é isso. Não tem outra coisa. Eu sou um pouco apologista, né, do Brasil, assim, no geral, e eu acho que dificilmente você vai encontrar em outros lugares do mundo coisas tão boas quanto tem no Brasil. O que você vai encontrar, que às vezes você não encontra lá, em certas situações, é segurança e qualidade de vida no sentido de quanto as coisas custam e quanto você recebe de salário. Porque assim, vocês me vêm reclamando o tempo inteiro de Portugal. Porra, Portugal tá foda, tá mesmo. Mas não se compara ao Brasil. Em Portugal, com o salário que eu ganho, eu consigo minimamente viver. No Brasil, eu ganhava um salário, eu morava na casa dos meus pais, meu único gasto era para sustentar a minha cadela e eu não tinha dinheiro para nada. Porque as coisas são absurdamente caras comparado com o salário. Uma comparação simples é assim, eu, quando cheguei aqui em Portugal, eu recebia menos de um salário mínimo e eu alugava um quarto, pagava todas as minhas contas e vivia normal. Lá no Brasil, eu recebia um salário mínimo e eu não conseguia fazer absolutamente nada com esse dinheiro. É isso. Não tem outra coisa, tá? E a outra melhor coisa é poder sair de madrugada andando aqui, pegar o ônibus, voltar para casa a hora que eu precisar. Eu tenho muito mais autonomia sobre a minha vida, porque no Brasil eu não tinha carro, eu não dirigia, eu morava num local perigoso, eu trabalhava num local perigoso, então eu não tinha autonomia nenhuma sobre a minha vida. Tudo eu tinha que depender dos outros. Isso era horrível. O Pirão perguntou assim, comparação, comidas típicas Portugal e Brasil. Para mim, obviamente, as comidas brasileiras são as melhores, mas eu diria para vocês que em termos de Europa estamos bem, tá? Quando eu ouço as minhas amigas que moram na Irlanda, na Holanda, sei lá, na Dinamarca, falando do que o pessoal come lá, é desesperador, tá? Muito obrigada a Deus por Portugal, pelo bacalhauzinho da galera, pela feijoada transmontana, como é o nome daquele? Cozido à portuguesa, enfim, amém pela comida portuguesa, porque eu não queria estar passando pelo que o pessoal passa lá na Holanda, de comer 3 pedacinhos de frango frito com pasta de amendoim no almoço, pelo amor de Deus, né? Vocês já sabem que europeu não sabe comer, mas Portugal, Espanha e Itália eu acredito que ainda tem ali um resquício E, gente, é muito parecido, a base da culinária portuguesa é a mesma base da culinária brasileira, assim, a gente, obviamente, também importou bastante coisa da África, mas a base é muito parecida e também muita coisa que foi para a África, né? A gente sabe o que aconteceu na colonização. Portugal, eu sei o que você fez no verão passado. O que mais sente saudade no Brasil? Ai, é o meu povo, gente. Ai, meu Deus, chega dói. É assim, tem a comida, tem o clima, tem todas essas coisas que a gente já sabe. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, tudo isso a gente já sabe. Agora, as pessoas. É um calor no coração que você sente de pisar no aeroporto e os funcionários do aeroporto tá aí com um sorriso desse tamanho pra te receber. É de você chegar num quiosque e ser atendida como se você fosse da família daquela pessoa. Ninguém tem o calor que o povo brasileiro tem. Ninguém tem a receptividade, o amor, a vontade de ajudar um ao outro que o povo brasileiro tem. Isso é a coisa mais linda que eu já vi, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei no Brasil, depois de 3 anos morando aqui, a primeira pessoa que falou comigo no aeroporto, eu comecei a chorar, gente. Porque é muito duro as coisas que a gente passa, a forma como a gente é tratada, às vezes só pelo nosso sotaque. A Dani também perguntou, que rolê mais gosta de fazer em Portugal? Eu gosto de sair e não necessariamente ter um local fixo pra ir. Eu gosto de, tipo, marcar com os amigos num lugar, vamos se encontrar na estação tal e a gente decide pra onde a gente vai. E daí a gente anda, vai num bar, se o bar não estiver legal, a gente anda, vai pro outro. Essa facilidade, eu moro numa cidade pequenininha, onde tudo se concentra ali naquele meio e você pode pular de um bar pro outro, de um canto pro outro, você não tem que estar se preocupando em pegar Uber e não sei o que, mas você pega ali um metrozinho, isso pra mim é top rolês de se fazer. Vamos se encontrar na estação e a gente vai pra um bar tal, e se lá não tiver bom a gente vai pra outro, e se lá tiver bom a gente passa, come não sei onde, depois vai na casa de não sei quem, depois passa pro outro canto. Essa liberdade dessa movimentação sem medo é maravilhoso. Amo meu portinho de açúcar. Eu sei que às vezes não parece, mas eu amo. Perguntaram aqui, qual país indicaria para imigrar? É muito difícil.
dar essa resposta, uma vez que eu só imigrei para um país que foi para cá. Mas o que eu posso indicar para quem está querendo imigrar? Primeiro, não imigra para cá. Aqui não é o local. Agora não é o momento de imigrar para Portugal, tá? Agora, mas por quê? Você está dizendo que é bom, você está dizendo que é isso, que é aquilo, a comida é boa, a qualidade de vida é boa, o salário é bom. O salário é bom comparado com o que eu recebia lá no Brasil. Então, muita gente que recebe um salário bom, que tem uma vida estabilizada no Brasil, acha que vai vir pra cá e vai ficar rico. Não vai. Primeiro, Portugal não é lugar de ficar rico. E o outro motivo pelo qual eu não indico você imigrar pra cá é porque eu acho que você deveria imigrar pra um país onde o governo se importa com os imigrantes. E aí, tem ônus e bônus sobre o governo se importar com os imigrantes. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se você entra e você não está com sua documentação feita, se você não tirou visto, se você entrou, entre muitas aspas, ilegal ou não regularizado, dificilmente você vai ser encontrado, descoberto. Por quê? Porque o país não liga. Agora, se você vai para um país como Irlanda, onde a fiscalização é em cima da imigração, você tem a vantagem e a desvantagem. A desvantagem é que se você não for com a sua documentação certinha, você pode ser pego, mas a vantagem é que quando você precisar da sua documentação, se você tiver tudo certinho, você vai ter. Então, eu tô dando o exemplo da Irlanda, eu nunca morei lá, mas eu já tive, né, tenho pessoas conhecidas que moram lá, que já moraram lá, enfim, e que esse processo realmente acontece e que ele acontece dentro do prazo. Então, se você tá querendo um local onde você vai dar entrada no seu visto, você vai estar legalizado, você vai receber os seus documentos, esse local não é Portugal. Porque em Portugal você pode pagar pelo visto, você pode estar legalizado, você pode ter o dinheiro do mundo todo. A Nicole Kidman, gente, no meu último vídeo vocês viram, tava lá esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos pela autorização de residência dela. Então, assim, o serviço não funciona. Se você quer estar todo certinho com a sua documentação, se você quer uma vaga de emprego que não seja valorizada, se você não está querendo trabalhar numa coisa extremamente braçal, receber pouco dinheiro, o local não é Portugal. Então, se você está querendo fazer um curso, se você está querendo trabalhar na sua área, se você está querendo se especializar em algo, estudar algo, não é aqui, porque aqui você não consegue que os processos andem para frente. Você fica preso para sempre numa autorização de residência que é impossível de renovar. Se você tem qualquer tipo de problema, você não tem suporte nenhum do serviço ao imigrante. O serviço ao imigrante é mais um desserviço ao imigrante do que propriamente um serviço. Eles atrapalham a nossa vida constantemente, né? Então, se você está a fim de imigrar, procure os processos e a forma como o governo trata o imigrante naquele país. Se o governo está em dia com a imigração, se o governo está em dia com a documentação de quem é imigrante, se você precisar de alguma coisa, você precisa ter com quem contar. Aqui em Portugal, não temos, tá bom? Com todo respeito, essa é a realidade. E aí, já que a gente está nesse tópico de imigração, vocês também me perguntaram qual país eu tenho sonho de morar. Nesse momento eu gostaria de ir e estar morando na Holanda, porque eu acho que é um país acolhedor, eu acho que é um país que paga um salário bem melhor, tem seus defeitos, como eu já apresentei aqui, o defeito da comida e também do clima, que aqui com certeza é muito melhor, mas eu acho que eu tô na fase da vida onde eu tô querendo me dedicar a trabalhar e ganhar dinheiro, então eu preciso de um pouco mais de graninha. Não, com todo respeito à minha entidade empregadora, que me paga um salário bem legal, tá? Longe de mim criticar a minha entidade empregadora, te amo pra sempre. Mas, no geral, em Portugal é um pouco difícil você fazer mais dinheiro do que você gasta. Então, essa dificuldade eu tô enfrentando e eu não gostaria mais de estar enfrentando. Eu já tô aqui há 7 anos, então é babado. Só um adendo aqui falando da entidade empregadora, vocês perguntaram assim, quem foi que perguntou? Esse foi a Thaís perguntou assim, fala sobre a tua profissão. Eu trabalho numa instituição financeira na parte de proteção de conta. É o que dá pra falar pra vocês e eu particularmente amo, e eu acho que é por isso que eu consigo lidar tão bem com essa questão do YouTube, porque não vai se tornar a minha fonte de renda. Então é mesmo o que eu faço no meu tempo livre. E aí eu sei que 8 horas por dia eu vou estar sentadinha ali trabalhando com um negócio que eu gosto de fazer, que eu aprendi na marra e que hoje eu aprendi a gostar também e que eu me dou bem com isso e não tenho objetivo nenhum de mudar nem tão cedo. Voltando pro tópico imigração, agora eu vou entrar numa vibe um pouco política. Política, amores. É como faz o Gui Sampaio, assim. Política. Como foi... Pera, a pergunta é,
o que acha do movimento de desumanização dos imigrantes. Culpado maior, Inglaterra. Meu Deus, que país desgracento. Começou com eles, tá? Com o Brexit, quem lembra? Começou com eles, depois veio o Laranjão, tá? Sentou o problema em nós, e agora a gente tem o partido mais imbecil da história de Portugal, fazendo uma campanha gigantesca para desumanizar os imigrantes e culpar os imigrantes por absolutamente todos os problemas que Portugal tem. Esse partido chama-se Chega e é a maior concentração de idiotas por metro quadrado já vista. O que eu acho desse movimento, eu acho que ele é muito bem arquitetado, ele é muito bem feito, né, pela extrema-direita, justamente para arrumar um culpado para as coisas que eles mesmos não conseguem resolver e nem querem, tá? Não fiquem pensando que o André Ventura queria muito resolver a questão da imigração, mas ele não sabe como e aí ele tá indo pelo caminho errado. Não, ele sabe. Ele sabe muito bem, ele sabe que ele precisa desses imigrantes e ele sabe que esses imigrantes têm que estar sendo explorados ao máximo possível para que ele consiga se beneficiar ao máximo possível das relações, né, políticas dele. Então, assim, é colocar a culpa no imigrante e vender uma parte de Portugal para as grandes construtoras construírem apartamentos que vão querer alugar por 2.500 euros, enquanto a culpa é do imigrante porque vem o indiano e coloca 10 pessoas dentro de uma casa. Esse é um dos argumentos mais idiotas que existem. Vocês podem assistir meu outro vídeo se vocês quiserem um pouco mais de insight aí dentro desse tópico que me irrita muito. Outra pergunta sobre política. Essas perguntas sobre política foram feitas pelo Johan. Perspectiva das próximas eleições no Brasil. Não tenho perspectiva, não sei o que vai acontecer, estou extremamente tensa. Por mim, candidatos como Jones Manuel, Érica Hilton, até o próprio Guilherme Boulos são as minhas opções. Eita, coceira no nariz. São as minhas opções, são as pessoas mais humanas e menos corruptas que eu consigo encontrar dentro dessas opções quando a gente está falando de eleição presidencial. Não sei se algum desses três vai se candidatar ou não, mas confesso que não é algo que eu penso com alegria ou com expectativas boas. Eu, infelizmente, sou pessimista nesse âmbito e acho que a estupidez do bolsonarismo tomou conta mesmo do nosso país e que a gente não vai conseguir eleger um grande líder de esquerda, realmente de esquerda, né, Luiz Inácio? O que acha da diplomacia brasileira ter cobrado explicações de Portugal? Para quem não viu, a diplomacia brasileira pediu reciprocidade. Por quê? O que acontece? Lá no Brasil, quando um português quer ir morar lá no Brasil, ele chega, entra de boa, consegue trabalho e então vai atrás do visto dele de trabalho. Ele entra como turista e converte o visto de turista em visto de trabalho. Visto de turista, entre aspas, porque vocês não precisam, né? Portugueses não precisam de visto para entrar no Brasil. E aí, em Portugal também era assim. O brasileiro vinha para cá como turista, procurava um trabalho e dava entrada no que chamamos de manifestação de interesse. Ou seja, tenho interesse em morar aqui, tenho alguém que me contratou para eu trabalhar aqui e morar aqui. Isso funcionou durante muito tempo. Agora Portugal pegou e voltou atrás. Disse, quer saber? Manifestação de interesse não vai ter. Não vai ter mais. Foda-se. Quer trabalhar aqui? Tem que pegar o visto antes de vir. Aí o Brasil falou, e por que tu pode entrar no meu país e pedir visto depois com um negócio de trabalho e eu não posso? Aqui não, filhona. Aí você diz, não, mas olha, os portugueses vão querer fazer o que no Brasil? Aí eu te digo, quantos portugueses tem no Brasil? Hoje não, em 2024, desde o último censo, 138 mil portugueses vivem no Brasil. Ai, mas e quantos brasileiros vivem em Portugal? 513 mil brasileiros vivem em Portugal. Beleza, tem mais brasileiro morando em Portugal do que português morando no Brasil, certo? Certo. Por que a gente precisa então da reciprocidade? Porque Portugal precisa muito mais dos brasileiros do que o Brasil precisa de portugueses. Tá claro. O Brasil não depende de maneira alguma da força de trabalho imigrante para viver. Muito menos da força de trabalho portuguesa. Coisa que não é o caso aqui.
tá bom? Então queremos reciprocidade sim, se vira, irmão. Nós não somos países irmãos, né? Marcelo Rebelo de Souza, tua cara não é dizer que, ai, somos tão amigos e irmãos, então por que você pode entrar no meu país e pedir visto de trabalho e eu não posso fazer a mesma coisa no seu? Aqui não, filhota. Lula, bota quente neles. Nem é o Lula, é diplomacia. Mas tudo bem, é só pra gente fazer um charme, um bafafá, uma gracinha. Agora vamos, meus amores, para as duas últimas perguntas. Mas antes disso, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse vídeo deu trabalho, tá? Tu acha que não, filhota? Ai, porque ela não usa isso pra ganhar dinheiro, então não sei o quê. Mas, gente, dá trabalho. Eu gasto meu tempo livre. Hoje eu tô de férias, hoje eu podia estar ali, ó, com os pezinhos pra cima, deitada no sofá. Eu tô aqui gravando pra vocês assistir, pra vocês se divertirem e dar uma risadinha. Deixa o teu like, se inscreve no canal, te custa o quê? Absolutamente zero. Vamos para as duas últimas perguntas. A Camis perguntou o que mais gostou e o que menos gostou em São Paulo. O que eu mais gostei em São Paulo é que a cena LGBT de São Paulo é pulsante, assim. Parece que é assim uma outra, parece que eu entrei num mundo de Oz, assim. Eu tô no mundo de Oz. É cores, é alegria, é felicidade. Tudo bem que eu fui na época da parada, né? Então ajudou. Rolês pulsantes LGBTs, uma comunidade gigantesca, maravilhosa. Fiquei muito, muito alegre em ter presenciado aquilo. Me deu até um calorzinho no coração, pensando assim, nossa, se essa cidade que elege um governador como elegeu, que é uma cidade cheia de burros, né, consegue ter uma comunidade LGBT tão forte, então a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Com todo respeito aos paulistas, vocês sabem que vocês elegeram uma galera tosca. Mas aí também, né, vamos fazer o quê? Cheia de burros, porém cheia de pessoas que eu amei conhecer. Cheia de rolês que eu amei conhecer. Ai, gente, eu posso passar 3 horas falando bem de São Paulo, igual eu fiz no outro vídeo. Amei, achei tudo. O que eu menos gostei em São Paulo? O medo, né? A gente fica com medo, né? Mas eu acho que é, tipo, não é que São Paulo injetou medo na minha cabeça. Eu que já fui com medo. Então, ai, o trânsito, puta merda, o trânsito. Eu saí de casa poucas vezes, assim, em horário de pico. Porque eu não precisava sair pra trabalhar todos os dias, eu tava trabalhando em casa. E eu já me irritei com o trânsito. Imagina quem tem que sair todo dia pra trabalhar. Que inferno! Que inferno. O trânsito de São Paulo é um inferno. Sabe onde é que tem um trânsito pior? Recife. Joguei aqui, do nada. E a Duda me perguntou quais as 3 piores red flags. Um pouco fora de tópico aqui, mas vamos fechar com essa pergunta que eu achei ela legal. Ai, as 3 piores red flags é difícil escolher, mas assim, eu acho que uma das maiores red flags que você pode ter é observar que a pessoa que você tá se envolvendo não se gosta. A pessoa que você tá se envolvendo não se ama, não se cuida. Sabe, uma pessoa que não se vira com a vida, que não tá indo atrás do seu, que não se importa se as coisas dão certo ou não pra elas, que não se importa com o seu físico, com a sua saúde. Quando eu falo com o seu físico, não é de você ser trincado, rasgado, mas é de você ver que a pessoa tá preocupada em se alimentar bem, em talvez fazer um exercício físico, nem que seja uma caminhada, em cuidar da saúde mental, em investir nos seus próprios projetos, sabe? Me dá um pavor, gente, que não tem ambição própria. A pessoa que só vai sendo levada, assim, sabe? Que não tem nada que ela faça pra ela mesma. Essa, pra mim, é a maior red flag que existe no mundo. É alguém que não se importa consigo mesmo, que não se gosta, que não se ama, que não se cuida. Porque essa pessoa nunca vai ser capaz de entregar isso pra você. Tem uma red flag que eu acho que cabe tanto pra namoro quanto pra amizade. Nossa, essa cabe super. Gente unilateral. Que é assim, você tá conversando com a pessoa sobre... A pessoa tá conversando com você sobre os problemas da vida dela, sobre as coisas que ela tá passando, e você tá ouvindo, tá aconselhando, tá conversando, tá não sei o quê. Quando é a sua vez de falar sobre as suas coisas, a pessoa caga na sua cabeça e ignora tudo que você diz. Gente, isso é uma red flag gigante. E olha que eu digo que pra amizade ainda é mais. Porque eu já estive nessa situação e é horrível. Cai fora o mais rápido possível, porque quando você vê, você tá se dedicando inteira àquela amizade ou àquela pessoa e a pessoa não tá fazendo nada por você e fica naquela amizade unilateral horrível. E a terceira red flag, gente, eu vou pro basicão, né? Gente que não tem autopercepção política e social. Isso, pra mim, é a pior red flag possível. Eu prefiro que você seja um burro que se posiciona no lugar errado
do que você não tenha nenhum tipo de construção na sua cabeça sobre o que você acha da sociedade, politicamente falando, sociologicamente falando, você não ter o senso do todo. Nossa, essa é a pior red flag que pode acontecer. Você não ter o senso do todo. Você está tão focado no seu próprio umbigo que você é incapaz de se posicionar socialmente, politicamente, ecologicamente, o que for. Ter posicionamentos com relação ao todo e não só ao seu próprio umbigo, entendeu? Então, assim, me deixa maluca quando eu tô conversando com alguém e a gente entra talvez num tópico um pouco mais social, um pouco mais político, um pouco mais rebuscado, talvez, e a pessoa tipo, ai, não sei, nunca pensei sobre isso. Você tá pensando sobre o quê? Você tá pensando sobre o quê? Enfim, eu gosto de pessoas politizadas, eu gosto de pessoas posicionadas, mesmo que você vá ser um burro e se posicionar no lugar errado, eu ainda acho que você merece os seus louros por pelo menos ter se posicionado. Mas vamos evitar ser burro, vamos tentar ter consciência de classe, né? Vamos tentar ter essa questão o máximo que der, tá bom? Perguntas respondidas, primeiro pergunta e resposta deste canal. Muito obrigada por assistir, desculpa pela alergia, foi do nada, tá? Meu nariz tá assim, não tem o que fazer. Tá bom, obrigada, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!